iniciar nossa aula de ciências, né? Pedindo para que Deus nos abençoe sempre, todos os dias, né? Com muita saúde, muita paz, muito amor, ok? Sempre fazendo isso, né? Agradecendo sempre. Agora vamos ver a nossa agenda de ciências. Hoje nós iremos continuar vendo o assunto nutrição, certo? Vamos ver aqui um pouquinho sobre a alimentação saudável e os cuidados que devemos ter com os alimentos. Vocês irão fazer a página 112, em seguida faremos as correções, ok? Vamos lá. Essa agenda está disponível no site do colégio e também na descrição desse vídeo. Vamos abrir o livro na página... Começa o capítulo 12 na página 106. Vamos lá? Crianças, agora nós vamos falar, né, sobre a alimentação saudável e os cuidados que devemos ter com os alimentos. Na aula passada, nós vimos as origens dos alimentos, né? Vimos que os alimentos podem ter 3 origens: animal, vegetal e mineral. Lembram? Vimos também que os alimentos, eles podem ser classificados em 3 grandes grupos, que são os construtores, os energéticos e os reguladores. Estão lembrando? Ótimo! Bom, os alimentos construtores são aqueles alimentos ricos em proteínas, que vai ajudar o corpo a crescer, né? Vai reconstruir os tecidos, né? E esses alimentos, eles são, por serem ricos em proteínas, eles vão atuar dessa maneira no nosso corpo. Existe também o outro grupo de alimentos, que são os energéticos, que são ricos em açúcares e gorduras, certo? Esses alimentos vão dar energia ao nosso corpo para realizar as atividades do dia a dia. E os alimentos reguladores são os alimentos ricos em sais minerais e vitaminas. Esses alimentos, eles vão regular o funcionamento do nosso corpo, evitando muitas vezes as doenças, né? É o caso das frutas, das verduras, ok? Então, na aula passada, como atividade extra, eu sugeri que vocês fizessem um cardápio saudável envolvendo esses 3 grupos de alimentos. Fizeram? Ótimo! Bom, a alimentação, ela deve ser variada, certo? Nós temos que incluir na nossa alimentação alimentos desses 3 grupos, mas de maneira equilibrada. Tem que dosar bem a quantidade de alimentos, certo? Porque a alimentação, para ela ser saudável, você tem que ver a qualidade dos alimentos, não a quantidade de alimentos, ok? Bom, meninos, por falar em alimentação saudável, vamos ver aqui a pirâmide alimentar. Vocês já viram a pirâmide alimentar? Bom, a pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que sistematiza os alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes. Na pirâmide alimentar, nós podemos ver que na base da pirâmide está a água e líquidos, certo? Logo em seguida vem os carboidratos. A água, por que será que a água está na base? O que é que vocês me dizem, né? O que é que vocês acham? Isso, muito bem. A água, ela é essencial para o desenvolvimento do corpo. Nós temos, segundo os nutricionistas, nós devemos consumir, né, ingerir 2 litros de água por dia, certo? Então, bebam bastante água, beba bastante suco, ok? Vamos ver aqui a distribuição dos alimentos na pirâmide alimentar. Aqui nós vemos os carboidratos, né? Depois, verduras e legumes, em seguida, frutas. Depois de frutas, leites e derivados, carnes e ovos, depois, em seguida, leguminosas e oleaginosas, depois, óleos e gorduras, e no topo da pirâmide, nós vemos açúcares e gorduras. Por que será que açúcares e gorduras estão aqui no topo da pirâmide? O que é que vocês me dizem? Bom, açúcares e gorduras estão bem no topo da pirâmide porque são os alimentos que têm que ser consumidos em menor quantidade. Por quê? Porque são alimentos que não contêm nutrientes, certo? Então são alimentos que devemos evitar, ok? Não é que você não possa comer, mas você tem que diminuir a quantidade. Então a pirâmide alimentar é justamente isso.
para você saber a quantidade de alimentos que você deve consumir. Mas nós sabemos também que existem pessoas que não podem comer certos tipos de alimentos por conter substâncias que vai prejudicar o seu corpo, né? Como é o caso da lactose, né? Quando alguma pessoa tem algum problema com alguma substância que tem nos alimentos, o ideal é que ela procure, né? No caso, se for criança, quem procura são os pais, né? Algum especialista, no caso nutricionista, para indicar qual é a melhor alimentação para aquela criança, certo? Ver uma dieta equilibrada, uma alimentação saudável, certo? Então, a pessoa que pode, como vocês são crianças, você não pode fazer uma dieta por conta própria. Você tem sempre que perguntar aos pais, né, os responsáveis, como deve ser a alimentação de vocês, o que vocês podem comer, o que vocês não podem comer, certo? Então, as crianças que não têm restrição de alimentos, né, tem que se preocupar em não estar comendo em excesso os alimentos que não podem, como doces, né, refrigerantes, sucos industrializados. Nós temos que preferir sempre comer alimentos naturais, certo? Sucos naturais, evitar os refrigerantes, evitar todos esses alimentos que têm conservantes, meus amores, tá certo? Então, agora vamos ver na página 110 os cuidados com a alimentação. Bom, agora vamos falar dos cuidados com a alimentação. Olha, para termos uma boa alimentação, temos que ter alguns cuidados. E esses cuidados podemos incluir a higiene, certo? A higiene que devemos ter com os alimentos. Quando vamos ao supermercado comprar esses alimentos, ao chegarmos em casa, temos que higienizar. Temos que lavar bem as frutas e as verduras. Temos que higienizar os pacotes. Por quê? Porque, primeiro, temos sempre que fazer isso, né? Lavar bem as frutas e verduras, independente do momento que estamos passando. Mas agora, como estamos nesse momento da pandemia, temos mais do que nunca cuidar bem da higiene dos alimentos, certo? Então, no livro de vocês, na página 110, fala sobre alguns cuidados, está citando alguns cuidados importantes, né, com relação aos alimentos. Vamos ver aqui alguns desses cuidados. Cozinhar bem alimentos como carnes e peixes, lavar cuidadosamente os alimentos que são ingeridos crus, como frutas e verduras, conservar os alimentos em lugares frescos, protegidos de poeira, insetos e outros animais, comer devagar, mastigando bem, dar preferência aos alimentos naturais, entre um refrigerante e um suco de fruta, fique com o suco, evitar o excesso de doces, lavar as mãos antes das refeições. Ao fazer a compra, verificar a data de validade dos produtos. Meus queridos, aqui estão alguns dos cuidados principais que devemos ter com os alimentos, né? Eu já falei aqui com relação aos refrigerantes, aos sucos industrializados, então prefiro os sucos naturais, comer uma fruta, vamos cozinhar bem, né? Carnes e peixes. O que mais? Evitar alimentos, né, que não sejam naturais, prefiro os alimentos orgânicos, certo? E lavar bem as nossas mãos antes das refeições. Isso é muito importante, higienizar as mãos, certo? Então aqui são algumas dicas importantes com relação ao alimento. E isso faz parte para que você tenha uma boa alimentação, tá bom? Aqui na página 111 tem o Saiba Mais, né? Um texto extra falando sobre alimentação saudável. Depois vocês façam uma leitura desse texto, certo? Tem várias dicas interessantes. Agora é com vocês. Vocês vão pausar o vídeo e vão fazer a página 112, certo? Daqui a pouquinho retornem para nós fazermos as nossas correções, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Tenham visto aí a importância da alimentação saudável e o que nós podemos fazer para que possamos realmente ter essa alimentação saudável, ok? Então, podem pausar o vídeo agora. Bom, crianças, retornamos com as correções. Mas antes de corrigir, vamos aqui falar mais um pouquinho da alimentação saudável. Nós vimos a importância, né, de consumir alimentos variados, vimos a importância desses alimentos para o nosso organismo.
E esses alimentos, né, vocês têm que preferir comer esses alimentos naturais, orgânicos, porque são esses alimentos que vai dar condições ao nosso corpo, né, de um bom desenvolvimento, certo? E também a importância de consumir a água, né? Temos que ingerir 2 litros de água por dia. Então são dicas importantíssimas, as dicas de higiene, certo? Bom, prefiram esses alimentos, pois eles vão nos dar saúde, certo? Comer bem, se alimentar bem, é sinônimo de saúde, tá certo? E também cuidem da higiene do corpo, né? Lavem bem as mãos de vocês, tá certo? Evitem os refrigerantes, os produtos industrializados. São dicas importantíssimas. E juntamente com uma alimentação saudável, que pode combinar muito bem, são atividades físicas que vocês possam fazer, né, dentro da idade de vocês, certo? Então, também a questão da atividade física, ok? Vamos agora conferir a tarefa. Primeira questão diz assim: observe os alimentos do quadro a seguir e faça o que se pede. Carne bovina, carne de frango, alface, fruta, cenoura, ovo, arroz, sal, suco de laranja, água, leite, peixe, laranja, batata frita e macarronada. Aqui tem vários alimentos, construtores, energéticos e reguladores. Na letra A e na letra B são resposta pessoal, onde você vai escolher na letra A 5 elementos desse quadro e vão montar um prato. E na B você vai dizer se o seu prato é saudável ou não e vai explicar por quê, tá certo? Na C você vai responder o seguinte: além de uma alimentação equilibrada, o que mais devemos fazer para controlar o peso e ter uma vida mais saudável? Manter-se ativo, por exemplo, praticando uma atividade física com regularidade. Mas como eu falei, né? Sabendo que atividade física é essa, tá certo? Para a idade de vocês. E na segunda você vai dizer o cuidado que devemos ter com esses alimentos do quadro. Carnes e peixes, cozinhar bem. Frutas e verduras, lavar cuidadosamente. E doces, evitar consumir em excesso. Ok? Meus amores, se vocês fizerem, né, conforme vem explicando, né, todas essas dicas, com certeza vocês terão uma vida mais saudável. Ok? E com relação às verduras, eu sei que tem muitas crianças que não gostam de comer verduras, mas existem várias receitas bem saborosas, né? Que a gente pode procurar na internet, ver várias receitas e fazer esses pratos, né, deliciosos, né? Peçam ajuda aos pais de vocês para isso, tá bom? Bom, é isso. Espero que vocês tenham compreendido a aula, estudem e peguem todas essas dicas para que vocês possam ter uma vida mais saudável, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.